o versículo 32 ao 43. O culto começou diferente, mas quem manda é o Espírito Santo. É Ele que diz como é que vai ser o culto. Aleluia. Glória a Deus. Atos 9, 32 ao 43. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Igreja junto. Amém. Glória ao Senhor. A Bíblia diz assim: aconteceu que viajando, Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo, cura a ti, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos que moravam ali em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeiramente os pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento no andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas, enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão, ajudou-a a colocar em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Somente até irmãos. Glória a Deus. Nessa palavra, irmãos, nós temos a igreja primitiva, nós temos a história de Pedro. E nós temos aqui 2 situações poderosas que Pedro nos apresenta. Primeiro, com Enéas, que estava paralítico. E ele disse: Enéas, o Senhor Jesus te dá cura. Levanta-te. E ele levanta na mesma hora. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, elas admiraram disso, glorificam o nome do Senhor, e mais pessoas ainda são convertidas através do milagre. E uma das coisas maravilhosas que a Bíblia nos ensina aí é que a igreja precisa andar em milagres. Para nós sermos a igreja de Cristo, as pessoas vão precisar ver milagres em nós. Nós não podemos ser uma igreja que apenas vive de formas morais, com bons costumes, de forma legalista. Não, isso é muito bom. Só que o que toca, o que vai chamar ali é o fogo do Espírito. Quando alguém vê você orando por uma simples dor de cabeça às vezes, e a pessoa passando a dor na mesma hora, porque o poder do Espírito Santo estava sobre Pedro e não mudou, porque ele continua com a igreja de Cristo. Jesus é a nossa referência, mas Pedro foi um dos fundadores da igreja primitiva, porque Deus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, edifica a minha igreja. E Deus chama Pedro para edificar a igreja de Cristo. E nós olhamos Pedro e pensamos: Senhor, mas Pedro é Pedro, né? Aí é diferente. Mas tem uma situação, irmãos, que Pedro viveu, porque a
a Bíblia diz que ele negou Jesus 3 vezes. Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E a Bíblia diz que depois ele chora amargamente, porque ele nega Jesus, e quando ele nega, ele termina aquela situação, ele é corajoso, porque ele vê Jesus sendo crucificado enquanto os outros fogem, mas ele vê tudo aquilo que Jesus apanhou, ele vê tudo aquilo que Jesus passou, mas ele, mesmo assim, ele tem aquela situação, ele tem aquele medo de morrer, os soldados matam ele, e ele diz: não, eu não conheço ele, não, eu nunca estive com ele. E aí depois que ele nega 3 vezes, o galo canta. E nós vimos 2 Pedros. Primeiro, um Pedro sanguinário. Primeiro, um Pedro que vive, como a gente pode dizer assim ainda, pelo costume dos homens. Porque na hora que eles chegam para prender Jesus, a Bíblia não diz que era Pedro, mas a maioria dos estudiosos diz que é Pedro, desembanha a espada e vai na cabeça, no pescoço, não pega, só pega na orelha do soldado romano. Aí Jesus diz: Pedro, Pedro, que vive pela espada, morre pela espada. É uma forma de Jesus corrigir ele, dizendo: menino, essa não é o nosso evangelho. E aí Pedro se torna um outro homem depois da descida do Espírito Santo. Eu trouxe para nós Atos 2:4, onde vamos ver a descida do Espírito Santo na igreja. E diz assim: e todas as pessoas reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Até esse dia, a igreja ainda não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Jesus, mas ele não estava derramado na igreja. Pedro só recebeu o Espírito Santo quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E aí depois que Pedro recebe, aí a gente vai ver quando ele entra à porta do templo chamado Formosa e fala ao paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, toma a tua cama e anda. E a gente lê ele curando Enéas e ressuscitando a Dorcas. Eu quis trazer esse texto porque muitas pessoas não conhecem. Elas pensam que só Jesus que operava os milagres. Elas muitas vezes não têm o conhecimento que os discípulos, eles operavam milagres. Porque Jesus disse: assim como eu fiz milagres maiores, vocês vão fazer. Porque foi o Senhor que nos ensinou assim. E eu trouxe para nós também João, no capítulo 14. Eu trouxe 3 versículos que falam sobre o Espírito Santo e o mover dele sobre nós. Primeiro versículo 12, irmão. Aleluia. João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Pode continuar aqui o 13. E assim, seja o que for que eu vos pedistes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E agora pode para o 16. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Essa versão diz advogado, mas tem uma versão que diz outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 26, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Isso foi um ensinamento que Jesus mesmo deu aos discípulos, e João registrou no capítulo 12 do seu livro. E Pedro, eu tenho certeza que Pedro, quando ouviu isso, Pedro deve ter falado: eita, ele disse que a gente vai fazer as coisas maiores do que ele fez. Porque pensa, será que Jesus queria dizer isso e estava dizendo outra coisa? Ele disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. A Bíblia diz também em João que se
todos os papéis do mundo fossem usados para escrever os milagres que Jesus fez, não ia ser capaz de escrever. Então os discípulos que andavam com Jesus, eles não viram só esses milagres que estão registrados, não. Eles viram muito mais milagres. E aí Pedro diz assim: o Senhor está dizendo que a gente vai fazer mais milagres do que Ele fez. Por isso que quando Ele chega naquela situação com Dorcas e Ele vê as mulheres ali chorando, Ele não vai chorar também. Ele poderia chorar também. Nossa, é verdade, tadinha de Dorcas, a mulher está boazinha, meu Deus, coitadinha dela. Pedro não vai fazer isso não. Pedro vai fazer igual Jesus fazia. Sai todo mundo, igual quando ele ressuscita Talita. Ele diz: sai todo mundo do quarto, que agora eu vou orar ao Senhor. E aí ele deve ter orado da mesma forma que ele viu Jesus orando por Talita. E a mulher ressuscita. Porque ele tinha consciência que Jesus já tinha falado para ele: eu vou, mas vocês vão receber um consolador, um outro, um igual a mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é igual a Jesus. É porque nós, quando estamos nessa matéria, nós queremos ver a concupiscência dos olhos, mas ele está aqui e é o mesmo Jesus operando, é o Espírito. Porque Jesus, ele operava além das margens do mar da Galileia, da Judéia e daquela região ali. Só que o Espírito Santo, quando ele é enviado, ele ultrapassa todo o mar. E ele diz: ele vai até os quatro cantos da terra, até os confins da terra. Jesus estava em carne, ele estava limitado ali àquela carne. Mas o Espírito Santo derramado, ele não tem limitação. Porque é o mesmo Espírito que está falando conosco aqui na igreja. É o mesmo Espírito que visita a nossa casa. É o mesmo Espírito que levanta alguém que estiver enfermo lá. É o mesmo Espírito que liberta alguém que estiver, sei lá, no bar, no pior bar que tiver aqui. Porque Davi falou: Senhor, se eu fizer a minha cama no inferno, a tua mão me tira de lá. Então o Espírito Santo que a gente serve, o Deus que habita em nós, ele pode ir no mais profundo, no lugar mais tenebrível que você imaginar agora, que um parente seu tiver. O Espírito Santo pode tirar ele de lá agora. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está falando nessa noite. Ele diz para nós que ele vai reverter qualquer situação na sua família. Não importa se for: oh Senhor, mas é uma situação tão difícil. Aquelas mulheres disseram para Pedro: coitadinha, Pedro, ela era tão boazinha, ela fazia as roupinhas para nós, e agora ela morreu, Pedro, e agora? E Pedro disse: saem todos do quarto, porque eu vou orar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro ora e clama